meus alunos, olá, minhas alunas, concursandos e concursandas de todo o Brasil, meus abastados, minhas abastadas de Deus, pessoas que vagam no Vale das Sombras. Meu Deus do céu, vem pra luz, vem pra luz. Olha aqui, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso de questões previdenciárias, divididas por temas, didaticamente, mastigadamente, especificadamente, só para vocês, meus amores. Olha só, analisaremos, exercitaremos, melhor dizendo, questões sobre a Seguridade Social, falando sobre princípios, diretrizes e objetivos da Seguridade Social. Princípio é o começo, diretriz é o caminho, é o meio e objetivo é onde eu quero chegar. Então, exercitaremos questões sobre o início, o meio e o fim da Seguridade Social. E onde se encontram os princípios, diretrizes e objetivos da Seguridade Social? Preste atenção! Princípios e diretrizes da Seguridade Social aparecem no parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.212 de 91, que é o Plano de Custeio da Seguridade Social. Já os objetivos da Seguridade Social aparecem no parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal. Então, são pontos em normas diferentes, vamos dizer assim, mas formam a mesma coisa. Quais são os princípios da Seguridade Social? Universalidade, uniformidade, seletividade, irredutibilidade, equidade, diversidade e o caráter democrático e descentralizado. Quais são as diretrizes da Seguridade Social? Universalidade, uniformidade, seletividade, irredutibilidade, equidade, diversidade e caráter democrático e descentralizado. Quais são os objetivos constitucionais da Seguridade Social? Universalidade, uniformidade, seletividade, irredutibilidade, equidade, diversidade e caráter democrático e descentralizado. Pelo amor de Deus, não me irrita. E, muito cuidado, com a reforma previdenciária, através da emenda constitucional número 103 de 2019, publicada e em vigor desde novembro de 2019, o que se alterou foi o texto da Constituição. Uma emenda constitucional, ela emenda a Constituição, ela não vai emendar uma lei complementar, não vai emendar uma lei ordinária, não vai emendar a tua mãe, né? Uma emenda constitucional, ela emenda a Constituição. E os objetivos da Seguridade Social, também compreendidos como princípios da Seguridade Social, foram alterados. Qual deles? Todos eles? Não. O princípio ou diretriz ou objetivo da diversidade da base de financiamento. Segundo o atual texto constitucional, a diversidade da base de financiamento da Seguridade Social ela é garantida, mas ela tem que ser dividida, ou seja, quando o dinheiro entra para a Seguridade Social, ele já entra identificado sob a rubrica contábil e financeira. Olha, esse dinheiro que está entrando é para a saúde, esse dinheiro que está entrando é para assistência, esse dinheiro que está entrando é para a previdência. Então, o que a reforma previdenciária fez foi o seguinte, foi simplesmente identificar em rubricas a entrada do dinheiro da Seguridade Social destinado diretamente para cada direito assegurado e garantido pela Seguridade. Então, muito cuidado com isso. Então, olha só, olha o texto, ó. Vem comigo, olha aqui, ó. Primeiro, o texto do parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.212, tá? Olha aqui, ó. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. Aí fala, universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na apreciação de benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento e caráter democrático e descentralizado da gestão, com a participação da comunidade, em especial, ou seja, quais setores da comunidade que participarão da administração da Seguridade Social? Trabalhadores, empresários e aposentados. Esse é o texto do artigo 1º da Lei 8.212. Está aqui para vocês. A Lei 8.212 de 91. Show de bola? Agora olha o texto constitucional. Olha aqui, ó. Ele fala lá para a gente o seguinte.
compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social. O poder público já organizou a Seguridade Social? Já, através da Lei 8.212 de 91. Show? Aí ele continua. Com base nos seguintes objetivos. A mesma merda. Universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, tudo aqui igualzinho. Aí vem diversidade da base de financiamento. Aí vem a nova redação dada pela reforma previdenciária. Vou até colocar em outra cor aqui, vou colocar em azul aqui, tá? Identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e despesas vinculadas à saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da Previdência Social. Tá aí, ok? Então, tudo que está identificado aí em azul, realçado em azul, foi o novo texto incluído pela reforma previdenciária. Mas a base continua a mesma, né? Diversidade da base de financiamento. E o último objetivo, o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante uma gestão quadripartite. E da onde vem essas quatro partes? Olha, uma parte vem dos trabalhadores, aí ele coloca aqui, ó, uma parte vem dos trabalhadores, outra parte dos empregadores, outra parte dos aposentados e, por último, o governo nos órgãos colegiados. Acabou, pronto. Então, gente, no frigir dos ovos, tudo é a mesma coisa. Não vai ficar viajando na batatinha, não. Então, vamos exercitar questões sobre o tema. Então, aula de hoje, Seguridade Social, questões sobre princípios, diretrizes e objetivos da Seguridade. Vamos lá? De olho na tela, vem comigo, primeira questão. Fala lá pra gente o seguinte: o princípio da universalidade de cobertura e do atendimento é próprio da Previdência. Não, não é próprio da Previdência, meus amores. É próprio da Seguridade Social. De maneira que não se aplica à saúde e à assistência social. Pelo contrário, esse princípio é da Seguridade Social. Ou seja, terá aplicabilidade em todos os direitos assegurados por ela. Então, item completamente errado. Primeira questão, pelo amor de Jesus Cristo, se errar, se mata. Segunda questão, a segunda questão fala pra gente o seguinte: os princípios da Seguridade Social, que incluem a distribuição de poderes e responsabilidades aos entes federativos, além da autonomia e da soberania destes em suas decisões e atividades, trata-se do princípio da... Olha aqui, ó, presta muita atenção quando ele está perguntando sobre os princípios da Seguridade Social. Então, ele está indo lá para a Lei 8.212 de 91, beleza? A Lei 8.212 de 91. Aí, lá na Lei 8.212, ele vai falar sobre princípios e diretrizes. Ok. E, quando ele fala lá, distribuição dos poderes, responsabilidade para cada ente federativo. Olha, o governo federal tem a responsabilidade disso, o estado tem a responsabilidade disso, o município tem a responsabilidade disso, o Distrito Federal tem a responsabilidade disso. Gente, esse princípio é a universalidade da cobertura? Não. É a uniformidade e equivalência? Não. É a seletividade e distributividade dos benefícios e seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços? Não. O que isso tem a ver com a distribuição de responsabilidades para cada ente federativo? Nada a ver. Tem a ver com irredutibilidade no valor dos benefícios? Não. Tem a ver com equidade na forma de participar no custeio, ou seja, cada um custeia a seguridade de acordo com a sua capacidade econômica? Não. Tem a ver com a diversidade na base de financiamento, ou seja, a base de financiamento da Seguridade Social é completamente diversificada. Tem uma base composta por setores da sociedade do poder público completamente diversificado? Não. Tem a ver com caráter democrático, ou seja, democracia nada mais é do que o governo pelo povo, né? Então, tem alguma coisa a ver com participação da sociedade? Não. Agora, tem a ver com caráter descentralizado? Ou seja, a Seguridade Social é completamente descentralizada, ou seja, todos os entes federativos, todas as esferas governamentais participarão e terão responsabilidade perante a Seguridade Social? Temos, tem sim. Então, gente, pelo amor de Deus, tá aqui, ó, gabarito letra E. Descentralização e comando único, ok?
Então, em cada ente federativo, ele vai determinar qual é a secretaria que vai comandar, que vai organizar a Seguridade Social dentro daquele ente, ok? Belezinha? Integralidade da assistência, que não tem nada a ver, participação da comunidade, isso é democracia, primazia da responsabilidade do Estado, isso aqui é uma diretriz da assistência social, não tem nada a ver com seguridade, e universalidade do acesso também não tem nada a ver com a distribuição de poderes. Então, o gabarito dessa segunda questão, letra E. Próxima questão diz pra gente o seguinte: a regra de que nenhum benefício da Seguridade Social deve ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total não se aplica aos serviços da Seguridade Social. Pessoal, item completamente errado, tá? Essa terceira questão aqui, ela está indagando mais propriamente sobre o financiamento da Seguridade Social. Então, dentro do financiamento da Seguridade Social, nós temos o princípio da pré-existência do custeio, por isso que ele aparece aqui na questão número 3. Então, é um princípio da Seguridade Social. Então, o princípio da pré-existência do custeio é o seguinte: nenhum benefício dentro de toda a Seguridade Social, seja um benefício da Previdência, um benefício da assistência, um benefício da saúde, nenhum benefício ele pode ser criado, majorado, ou seja, ter o seu valor aumentado, ou estendido, ou seja, ser estendido para novas pessoas, antes de se criar, aumentar o valor dele ou se estender para novas pessoas. Antes disso, tem que ser determinado de onde vai sair o dinheiro para custear tudo isso, a fonte de custeio total. Nós chamamos isso do princípio da pré-existência do custeio. Por isso que essa questão aparece nessa nossa aula. Aí eu pergunto: o princípio da pré-existência do custeio ele é aplicado à Seguridade Social ou não? Sim. Então, o item completamente errado, ok? Próxima questão nos diz o seguinte: o princípio da universalidade de cobertura da Seguridade Social assegura a concessão de todos os benefícios e serviços a todas as pessoas que deles necessitarem, independente de contribuição. Deles necessitarem, tá errado. Independentemente de contribuição, tudo bem. Agora, todas as pessoas que dele necessitarem, não. A Seguridade Social tem como destinatário todos, brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, ou seja, que se localizam em nosso território. Quando ele fala pessoas que dele necessitarem, cuidado, eu estou segregando, eu estou especificando, eu estou filtrando. Quem tem como destinatário necessitados? A assistência social e não a Seguridade Social como um todo. Toma cuidado com isso. E outro erro nessa questão é o seguinte: não são todos os benefícios e serviços. A Seguridade Social ela não consegue ter todos os benefícios e serviços por causa do princípio da reserva do possível. A Seguridade Social ela tem uma limitação econômica e financeira, ela tem um limite de dinheiro. Então, por mais que ela queira cobrir todo mundo e cobrir todos os problemas e atender todo mundo, ela não consegue. Então, ela vai cobrir o maior número de problemas possível e vai atender o maior número de pessoas possível. Então, toma cuidado com isso. Então, entra no princípio da reserva do possível. Então, outro erro do item está na palavra todos. Não dá para a Seguridade Social cobrir todos os problemas e atender todas as pessoas. Então, o item completamente errado, ok? Próxima questão. Nos diz o seguinte: o princípio da diversidade da base de financiamento é imprescindível. Diversidade da base de financiamento é indispensável para a manutenção da saúde financeira e atuarial de todo o sistema da Seguridade Social, uma vez que reduz o risco de desequilíbrio do orçamento direto e indireto desse sistema. Pessoal, que questão boa de ser cobrada. Uma questão recente, tá? Uma questão de 2019 do Sebrasp, tá? Mas que questão boa. Olha só, a diversidade da base de financiamento é um princípio da Seguridade? É. E ele serve para quê? Ele serve para que a Seguridade Social seja firme financeiramente, em que pese a variabilidade econômica, social, histórica e fatorial do Brasil. Por exemplo, crise econômica, pandemia, né? Estado de calamidade pública, emergência na saúde e tal e tudo mais. Aí, economia zero. Então, a Seguridade Social, algumas fontes, elas vão diminuir o custeio.
o financiamento, mas outras fontes vão aumentar. Então, o governo manda mais dinheiro para a Seguridade Social. Então, nesse ponto, como ela tem uma base completamente diversificada, em que pese uma fonte caia o financiamento, a outra fonte aumenta. Então, mantém um equilíbrio financeiro para a Seguridade Social. Então, questão perfeita, muito bem elaborada e o item corretíssimo, tá? Próxima questão nos diz o seguinte: assinale a opção que indica o princípio da Seguridade Social, o princípio, que justifica a adoção do sistema de repartição. Ou seja, todo mundo vai ter que pagar algo e o que você está mandando já é utilizado para o pagamento das despesas atuais. Filiação obrigatória à Previdência, ou seja, você obrigatoriamente vai ser assegurado da Previdência Social e que possibilita a concessão de benefícios sem a imposição de carência, ou seja, existem alguns benefícios que você não precisa pagar nada para ter acesso, tá? Meus amores, é a equidade na forma de participar no custeio? Equidade é equilíbrio. Existe a palavra equilíbrio lá no enunciado? Não. Então, a equidade não é. Universalidade, ou seja, todo mundo, o maior número de pessoas possível, ter cobertura para o maior número de problemas possível. Tem alguma coisa a ver com o enunciado que você leu aí? Nada. Caráter democrático e descentralizado. Tem alguma coisa a ver com a administração da Seguridade Social? Tem nada a ver com a administração. Muito menos com a participação da sociedade e a participação dos poderes públicos. Princípio da solidariedade, ou seja, cada um paga um pouquinho para todo mundo ter acesso a tudo. Gabarito, princípio da solidariedade, que é um princípio implícito. É um princípio implícito de toda a Seguridade Social. Ele não está escrito, mas é um princípio sim. Olha, questão de 2019 do Sebrasp. Então, questão muito boa. Diversidade da base de financiamento, nós acabamos de ver na questão passada. Trata-se de uma base completamente diversificada para manter o equilíbrio financeiro da Seguridade. Ok? Então, questão muito boa, questão número 6. Próxima questão diz pra gente o seguinte: são considerados princípios da Seguridade Social a cobertura universal, ou seja, a universalidade da cobertura, ele só mudou, fez um jogo de palavras, uniformidade e irredutibilidade do valor dos benefícios às populações rurais e urbanas. Olha como que o Sebrasp é safado. O Sebrasp é muito safado nesse ponto. Essa questão foi considerada correta, tá? Irredutibilidade do valor dos benefícios. Tem. E esses benefícios são destinados a quem? A população urbana e rural. Temos a uniformidade dos benefícios às populações urbanas e rurais? Temos. Além da uniformidade, temos também a equivalência. Uniformidade e equivalência. Então, temos os dois. Então, eu posso falar uniformidade dos benefícios às populações urbanas e rurais. Beleza. Equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Beleza, porque eu tenho o conectivo e. Pode ser tanto a uniformidade quanto a equivalência. Temos os dois. Ok? E a irredutibilidade do valor dos benefícios? Tem? Também tem. Então, o Sebrasp ele só fez um joguete de palavras. Mas tudo que ele disse aqui não tá errado. Então, o item completamente certo. Beleza? Muito boa a questão número 7, tá? Questões boas que estamos exercitando aqui no nosso curso. É só comigo, bebê. Então, olha aqui, ó. Vem comigo, bebê! Então, olha aqui, ó. Próxima questão. Constitui princípio e diretriz da Seguridade Social. Falou em princípio e diretriz, ele está querendo a Lei 8.212. Porque se fosse a Constituição, ele falaria objetivo, não falaria princípio e diretriz. Constitui princípio e diretriz da Seguridade Social o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação de membros da comunidade, entre eles os empresários, que são os empregadores, as empresas. Pessoal, gabarito perfeito, ok, não tem problema nenhum. Ele não é obrigado a falar tudo, tá? Mas tudo que ele falou aqui tá certo, ok? Questão número 9. Fala pra gente o seguinte: conforme a doutrina, o princípio previdenciário que representa o sistema de repartição da Seguridade Social e garante a prestação de benefícios e serviços
independentemente do aporte individual das contribuições sociais, é o princípio da solidariedade. Olha que interessante. Segunda questão que o Sebrasp cobra sobre o princípio da solidariedade. Essa questão é de 2018 para Procurador-Geral do Estado de Pernambuco. E a outra questão foi cobrada em 2019, ou seja, duas questões iguais, cobrando o mesmo princípio em anos diferentes. Olha como que o curso de questões auxilia no seu estudo, beleza? Então, o fato de todo mundo pagar um pouquinho para que todo mundo tenha acesso a tudo, isso é solidariedade. Eu estou dando mais do que eu vou receber. Ponto final. Então, gabarito letra C da questão 9. Já vimos isso. Última questão, meus amores. O princípio da Seguridade Social que estabelece a proporcionalidade. Opa, aqui toma cuidado. Da contribuição social para o sistema conforme a condição financeira dos seus contribuintes. Olha só. O contribuinte que tem mais capacidade econômica paga mais. O contribuinte que tem menos capacidade econômica paga menos, tá? Isso daí é o quê? É universalidade? Não tem nada a ver. É uniformidade, que é igualdade? Não tem nada a ver. É seletividade e distributividade, eu seleciono para distribuir? Nada a ver. Irredutibilidade do valor dos benefícios, ele nem está falando dos benefícios, ele está falando de contribuição, também não tem nada a ver. Os únicos princípios, diretrizes ou objetivos que falam sobre contribuição é equidade na forma de participar no custeio e a diversidade da base de financiamento. Diversidade da base de financiamento, você tem um financiamento completamente diversificado. Não tem nada a ver. Então, só pode ser a equidade na forma de participar do custeio, ou seja, como que cada um vai participar do custeio da Seguridade Social? De forma equitativa, de forma equilibrada, de forma balanceada, ok? Ou seja, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Quem tem mais capacidade, custeia com maior valor e quem tem menos, custeia com menor valor. Por isso que as empresas, elas pagam, contribuem com valores muito maiores do que os trabalhadores. Porque a empresa tem uma capacidade financeira maior do que a do trabalhador, ponto final. Por isso que o governo manda mais dinheiro do que a empresa. O governo manda milhões de reais para a Seguridade Social todo ano. Por quê? Tem uma capacidade econômica maior. Simples assim. Então, esse princípio da Seguridade se refere à equidade na forma de participar no custeio. Beleza, meus amores? Então, aqui finalizamos mais uma aula sobre as questões da Seguridade Social, questões previdenciárias. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!